Eu queria convidá-los a abrir a Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ler do verso 20 até o verso 34. Esse é o capítulo mais extenso do Novo Testamento sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. Paulo escreveu em resposta a um grupo na igreja de Corinto que não cria na ressurreição de mortos. E ele procura então esclarecer esse assunto, confrontar esse erro e firmar os crentes na verdade. Eu vou ler então só o miolo do capítulo, onde nós temos um ponto muito importante, dois pontos muito importantes. Por que a ressurreição dos mortos? Já que Cristo ressuscitou, por que a ressurreição dos mortos demora? E segundo, o que é que Cristo está fazendo agora? Se ele está vivo, então o que é que ele faz agora? São duas coisas que Paulo responde aqui. Vamos ler então a partir do verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Até aqui, queridos, a leitura da Escritura. Vamos mais uma vez pedir a iluminação do Espírito Santo na compreensão dessa passagem tão rica e desafiadora para nós também. Sim, ó Pai, nós cremos na ressurreição do Teu Filho e aguardamos o desenrolar dos próximos eventos. Aguardamos a nossa ressurreição. E enquanto fazemos isso, sofrendo aqui nesse mundo, temos esperança, porque sabemos que o nosso Rei vive, sendo Ele o primeiro da ressurreição. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ilumine na compreensão dessa passagem e que dela nós possamos tirar esperança, conforto e alento no meio desse vale de lágrimas onde nós vivemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como já adiantei para vocês, a razão de Paulo ter escrito esse capítulo é a existência de um grupo, a gente não sabe o tamanho desse grupo, na igreja de Corinto, que tinha sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo e que negava que houvesse ressurreição de mortos ou que mortos poderiam ressuscitar. Os estudiosos têm se indagado de onde veio esse grupo e duas respostas são possíveis. Primeiro, era composto de saduceus que haviam abraçado o cristianismo. Os saduceus eram uma das seitas do judaísmo, diferente dos fariseus, que era caracterizada por negar a existência de anjos, espíritos e a ressurreição. E era o grupo dominante no sinédrio e entre a classe dos sacerdotes. Nós lemos no livro de Atos que muitos sacerdotes se converteram à fé cristã. E com isso, certamente, muitos saduceus também declararam fé em Cristo. Mas
continuavam com as ideias antigas, a dificuldade que eles tinham em crer que mortos poderiam ressuscitar. Não é impossível que lá na igreja de Corinto, um grupo desse tenha se incluído, inserido dentro da igreja e estavam causando problemas, difundindo essa teoria que não há ressurreição de mortos. Uma outra possibilidade, e essa eu acho mais plausível, é que era natural que houvesse esse tipo de reação, porque os coríntios eram gregos, os gregos gostavam de filosofia, como o brasileiro gosta de futebol, e uma das linhas mais populares de filosofia daquela época era o que a gente chama hoje de neoplatonismo, baseado nas ideias do filósofo Platão, que tinha como base uma visão de mundo separado por um andar de cima, o mundo das ideias, dos temas e dos conceitos perfeitos, e o andar de baixo, inferior, o mundo físico, material, palpável e tangível, o mundo da carne. Então era uma visão dualista. Nessa visão dualista, Deus não se interessa pelo corpo. Por que ele ia ressuscitar corpos? Porque Deus é espírito. Por que corpos? Corpos são inferiores ao espírito. O corpo é a prisão da alma. Nós precisamos nos livrar do corpo para poder chegar até Deus. Por que vai ter ressurreição de mortos? Então é bem possível que tenha sido essa segunda opção. A influência da filosofia, do ambiente e da cultura grega em alguns dos membros da igreja de Corinto. Paulo então resolve, quando ele escreve essa primeira carta aos Coríntios, ele, tendo tomado conhecimento desse grupo, ele dedica o capítulo 15, que é o capítulo mais extenso da sua carta, a tratar essa questão da ressurreição. Ele começa o capítulo 15 dizendo que quando esteve em Corinto, ele pregou o evangelho que ele tinha recebido, do qual a ressurreição de Cristo era parte essencial, e que os coríntios seriam salvos se permanecessem no evangelho que Paulo pregou, que incluía a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos. Você tem isso aí nos versos 1 e 2 do capítulo 15. Depois Paulo apresenta algumas evidências da ressurreição de Cristo e que seriam bem aceitas pelos coríntios. Primeiro, as Escrituras. Paulo diz que o evangelho que ele pregou era segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo não estava inventando nada novo. Ele estava trazendo a consumação do ensinamento profético das Escrituras do Antigo Testamento a respeito do Messias, a sua morte e a sua ressurreição. Depois ele traz o testemunho de muitas pessoas que viram Cristo ressurreto. Ele tem uma lista aí do verso 3 ao verso 11, quando ele diz que Cristo, depois de morto, ressuscitou e apareceu aos 12, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, apareceu a 500 irmãos de uma vez só. A maioria dessas pessoas estavam vivas ainda e qualquer um poderia conversar com elas como testemunhas da ressurreição de Cristo. E depois Paulo fala do seu próprio testemunho. Aí, do verso 12 do verso 12 em diante, ele vai falar de como finalmente, por último, Cristo apareceu a ele, ao próprio apóstolo Paulo. Ele que era indigno de ser chamado apóstolo, mas que viu Cristo ressurreto no caminho de Damasco, ocasião em que ele foi instalado nesse ofício e nessa função de apóstolo. São argumentos que Paulo usa para convencer aquele grupo da realidade da ressurreição de Cristo. E aí, do verso 12 em diante, ele fala de quais são as consequências e as implicações se nós negarmos a ressurreição geral e futura dos mortos. Ele quer levar os coríntios a pensar até as últimas consequências. Não há ressurreição de mortos. Quais são as consequências disso? E ele diz, primeiro, se não tem ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Então você coloca Cristo debaixo da regra geral. Você não pode dizer assim, Cristo ressuscitou, mas não vai ter ressurreição de mortos. Se mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, então vocês estão negando o ponto central do cristianismo. Segundo, o ministério dos apóstolos foi em vão, verso 14 a 16. Nós dissemos e afirmamos que vimos Cristo vivo, e é isso que nós pregamos. Se mortos não ressuscitam, então nossa mensagem é mentirosa e nós estamos iludindo vocês, nós somos falsos profetas. Terceira consequência, verso 17, se mortos não ressuscitam, a fé de vocês é em vão.
Vocês têm uma expectativa, vocês têm uma esperança, mas ela é falsa, porque ela não tem nenhum fato histórico, ela não tem concretude onde se apoiar. Quarto lugar, se mortos não ressuscitam, então Deus, e nesse caso Cristo não ressuscitou, então Deus não perdoa pecados, ao contrário do que se pensa. Vocês ainda estão nos pecados de vocês, porque a ressurreição de Cristo é o selo e a prova de que o que ele fez na cruz foi aceito por Deus no lugar de pecadores. Ora, se mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a morte dele não vale nada. Se a morte dele não vale nada, vocês estão ainda nos seus pecados. E vocês terão de pagar os seus pecados no inferno. Porque o que Cristo fez na cruz, fez como mero homem. Ele está morto, está sepultado, seu corpo já foi corrompido. Somente se ele ressuscitou, o que ele fez na cruz faz sentido. E a penúltima consequência, quinta, no verso 18, os que morreram pensando que iam para o céu, estão perdidos, tiveram a maior surpresa da vida deles, fecharam os olhos na morte, esperando ver Cristo do outro lado, e se depararam com as trevas, a escuridão e o sofrimento eterno. Os que morreram em Cristo estão perdidos, se mortos não ressuscitam. E por último, ele diz, de todos os homens, nós somos os mais infelizes, porque renunciamos ao mundo, renunciamos a nós mesmos, a nossa esperança está no futuro, na ressurreição, mas se mortos não ressuscitam, não tem esperança nenhuma. De todas as pessoas, nós somos as mais dignas de pena, porque vivemos uma ilusão, vivemos uma mentira, uma grande peça que foi pregada pelos discípulos de Jesus, quando eles começaram a pregar que Cristo estava vivo. Era uma mentira, e a mentira pegou, e é a maior mentira do mundo. Iludiu mais da metade da humanidade que hoje se declara cristã. Então, estas são as consequências de negar que existe ressurreição dos mortos, diz o apóstolo Paulo. Mas ele afirma confiante, agora vamos para o nosso texto, verso 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Contra ou à luz de toda essa argumentação, o apóstolo termina essa primeira parte do capítulo 15 com a afirmação segura. De fato, ele ressuscitou. Isso é um fato. Testemunhas há, profetizado foi, a realidade que nós apresentamos é essa. A partir daí do verso 20, Paulo dá uma explicação para o argumento que aquele grupo estava levantando, de que se tem ressurreição de mortos, por que não acontece? Por que está demorando tanto? Porque se Cristo já ressuscitou, então o que é que falta para que os mortos em Cristo ressuscitem? O que falta para a consumação e a glória? O porquê da demora? Isso foi dito no século I. Imagine hoje, né? 2000 anos depois, a pergunta continua pertinente. Então, se Cristo já ressuscitou, por que a demora? Por que não tem ressurreição dos mortos? Porque Deus se atrasa ou parece lento em cumprir as suas promessas. Eu queria ver com vocês, então, como o apóstolo Paulo responde essa questão. E eu vou começar fazendo um resumo da história que está contida aqui, do verso 20 até o verso 28. Eu vou fazer um resumo. Aqui nesses versículos de 20 a 28, Paulo nos apresenta um esquema do plano de Deus, a partir da ressurreição de Cristo, e que tem basicamente essas etapas. Primeiro, após a sua ressurreição, o que aconteceu? Após a sua ressurreição, Cristo sentou-se no trono do universo. Então a sequência é essa: morte, sepultamento, ressurreição, ascensão aos céus e glorificação. Ele assenta-se à direita de Deus no trono do universo. Quando ele se assenta à direita de Deus, depois que ele subiu, ressurreto dos mortos, Deus lhe deu todo o poder no céu e na terra. O Pai lhe entregou o reino e o poder de administrar o plano eterno que Deus havia concebido na eternidade, antes da criação do mundo. Cristo sobe aos céus, se assenta à direita de Deus, Deus lhe passa todo o poder e toda a autoridade e a administração do plano da redenção. Cristo está no comando
do projeto de Deus de salvar para si um povo de entre a humanidade perdida. Essa é a primeira etapa do plano da redenção que Paulo explica. Segundo, Paulo vai falar que agora Cristo já reina. Ele já está sentado no trono do universo e ele está ocupado em levar o reino de Deus avante. Isso significa, primeiro, conquistar os seus inimigos. Quem são os inimigos de Cristo nesse período aqui? O pecado, Satanás e seus anjos, e os homens ímpios, incrédulos, revoltados contra Deus. Cristo está sentado agora no trono do universo, ocupado em conquistar esses inimigos. De que maneira ele faz isso? Através da sua igreja, são as armas que ele usa. Através do seu povo, da pregação do Evangelho, o Espírito Santo agindo no mundo, conquistando o coração dos inimigos, convertendo pecadores, derrotando Satanás, livrando almas da opressão maligna, livrando pessoas do cativeiro do pecado, tirando-as da destruição e, em segundo lugar, trazendo-as para o seu povo eleito, constituindo essas pessoas não mais como inimigos, mas como servos, como discípulos, como filhos amados de Deus. É isso que Cristo está fazendo agora. Ele está conquistando os seus inimigos, convertendo, ele conquista através da conversão, da transformação, julgando e punindo os ímpios que não querem se sujeitar a ele através de castigos temporais, de calamidades. Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante. E reunindo o povo que Deus elegeu e escolheu antes da fundação do mundo para ser o seu povo eterno. Terceiro, Paulo nos diz aqui que no tempo determinado pelo Pai, que nós não sabemos, Cristo então voltará em glória. Ele vai, aí então, nessa ocasião, é que ele vai ressuscitar os mortos. É quando a ressurreição dos mortos acontecerá, no final do reinado de Cristo. Ele reina agora, ele está reinando, no final do seu reinado, ele virá em glória para ressuscitar os mortos, crentes e descrentes. Ele, nessa ocasião, julgará o mundo, os homens e os anjos, os ímpios, incrédulos, impenitentes, que não se arrependeram, duros de coração, hipócritas, apóstatas, que viveram uma vida em pecado, sem arrependimento, longe de Deus. Esses serão lançados no inferno, onde sofrerão eternamente. Cristo também derrotará Satanás e os seus anjos, jogando-os no mesmo inferno onde estão os ímpios, para sofrerem eternamente. Só um detalhe: as pessoas pensam que o diabo já está no inferno. Ainda não. Ainda não. Tem até filme, né? Muitos filmes, quando fala do inferno, está lá o diabo vermelho, o chifrão, né? Com o tridente, né? Atormentando as almas no inferno. O diabo não está no inferno, ele vai para o inferno, e quando ele for para o inferno não é para atormentar ninguém, é para ser atormentado. Ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ele está no mundo agora tentando destruir a obra de Deus. Mas no final do reinado de Cristo, ele voltará, Cristo voltará, e Satanás com seus anjos serão julgados e condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Cristo então ressuscitará aqueles que são seus, os crentes de todas as épocas, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que viveram e morreram na fé do Messias. Eles ressuscitarão com corpos gloriosos e entrarão no novo céu e na nova terra que Cristo, pelo seu poder, haverá de fazer. E assim a morte, que é o último inimigo, será finalmente vencido. Cristo está vencendo e conquistando os seus inimigos, pecado, o mundo, os homens, mas tem um inimigo, o último inimigo que vai ser destruído por Cristo é a morte. E é por isso que nós ainda morremos aqui. Nós somos crentes, mas vamos morrer, porque esse inimigo ainda não foi derrotado. Ele vai ser derrotado finalmente. Ele foi derrotado potencialmente quando Cristo ressuscitou, mas a implementação disso será quando ele voltar e a morte entregar os nossos corpos, as sepulturas se abrirem e libertarem o nosso cadáver, que será então transformado, ressurreto, à semelhança do Senhor Jesus. E então
a quarta etapa, e só então todas as coisas finalmente estarão debaixo dos pés de Cristo Jesus. Os ímpios, o pecado, Satanás e seus anjos, a própria morte já vencida, um novo universo criado para Cristo estar ali com aqueles que são seus. E a última etapa do plano de Deus, então, Cristo entregará o reino de volta ao seu Pai, dizendo: eis o reino consumado, eis a tua vontade cumprida. Tudo agora está como deveria ser. Teu plano chegou ao final. Lembremos que o Filho é eternamente gerado do Pai e na economia da Trindade ele se submete ao Pai, embora, falando em termos das pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, iguais em honra, glória, poder, majestade, não há distinção, mas na obra da redenção eles se organizaram de forma que o Pai manda o Filho e os dois enviam o Espírito Santo. No final de tudo, Deus Filho entregará ao Pai o reino, contudo então já consumado. É o que diz o verso 28: quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o plano. É isso que está acontecendo agora. Cristo ressuscitou há 2000 anos atrás. Ele está agora sentado no trono do universo, ele está reinando, ele está administrando o plano do Pai, ele está conquistando os seus inimigos, colocando todos eles debaixo dos seus pés, aguardando o momento da vitória final sobre o último inimigo, que é a morte, que acontecerá com a ressurreição dos mortos, quando a morte for destruída e ela entregar os seus prisioneiros e cativos. E Cristo então entregará o reino, esse povo, ao Pai, e Deus será tudo em todos. É esse o plano que está diante de nós. O cristão, portanto, ele não crê em sorte, não crê em azar, não crê em destino e não crê em acaso. Ele sabe que a história caminha para um determinado fim, que há um Deus que está seguindo um plano, está seguindo um propósito. Esse é o plano grande, essa é uma visão panorâmica do plano de Deus. E você se encaixa nesse plano, você está dentro desse plano. Se você está aqui hoje e você crê no Senhor Jesus de todo o coração, você já foi conquistado por Ele, você já está sujeito a Ele. Você faz parte desse povo que Ele está chamando durante esse seu período de reinado, que no livro de Apocalipse é também chamado como milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo, que vão desde a sua ressurreição até a sua segunda vinda. Esse é o milênio, esse é o período de reinado de Cristo. E quando esse período terminar, então a ressurreição haverá e a glória de Deus cumprirá tudo em todos. Essa é a visão geral que eu dei para vocês do que Paulo fala aqui do verso 20 até o verso 28. Para ficar mais claro, eu quero agora, na segunda parte da minha mensagem, ver as figuras e analogias que Paulo usa para demonstrar isso que eu acabei de falar. Primeiro, ele se refere a Cristo e à ressurreição dos mortos em termos das primícias de uma colheita. Veja aí no verso 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias é um termo que é tirado da agricultura da época. As primícias eram os primeiros frutos de uma colheita que um lavrador levava para o mercado para vender o restante da colheita. Então ele tinha uma plantação de trigo. Quando os primeiros grãos brotaram, as primeiras folhas saíram, os primeiros frutos apareceram, ele corta aquilo e ele leva para o mercado e diz aqui: olha, eu tenho um campo inteiro de trigo para vender e está aqui uma amostra. Por essa amostra você calcula a qualidade do trigo, a quantidade do trigo, porque existe uma ligação entre as primícias e o restante do campo e a restante da colheita. A primícia está ligada ao campo todo, à colheita toda, mas ela é apenas uma amostragem. E o comprador, ele vai comprar aquilo ali em esperança, em fé,
pela amostragem, ele está tirando a colheita que ele está pagando. Então, essa é a primeira figura que Paulo está dizendo aqui. Cristo é a primícia, é as primícias dos que dormem, dos que morreram. Ele é a amostragem do que é que Deus vai fazer depois. Haverá uma ressurreição geral dos mortos, e Cristo é o primeiro dessa ressurreição. Há uma relação inseparável entre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Ele já ressuscitou, isso significa que nós também haveremos de ressuscitar. Essa é a primeira figura que Paulo usa, a analogia que ele faz com as primícias de uma colheita, para dizer que Cristo é a primícia dos que dormem. A palavra dormir aqui não significa que depois da morte a gente fique inconsciente, mas é usado para se referir à morte do cristão, porque é um sono. Nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Então, nesse sentido é parecido com sono, não no sentido de ficar inconsciente, porque nós estamos bem conscientes depois da morte, aguardando o momento da nossa ressurreição. Então, a primeira analogia é essa. A segunda é uma comparação que Paulo faz entre Adão e Cristo, para poder explicar que existe uma sequência, para que ninguém se avexe, né? No tempo certo, Deus vai cumprir seu plano, mas ele trabalha em etapas. Essa analogia está aí, do verso 21 até o verso 23. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Os coríntios estavam querendo a coisa rápida, né? Mas cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa analogia que Paulo faz aqui entre Cristo e Adão, ela é muito sugestiva. Ele diz: como é que tudo aconteceu? Está procurando convencer os coríntios. Pensem, como é que tudo aconteceu? Como é que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo através do cabeça da raça, que era Adão. Deus o fez como representante de toda a raça humana que estava nele. Então, quando Adão pecou, toda a raça humana caiu com ele. E quando Deus apenou Adão com a morte passou a todos os descendentes de Adão também. Por isso que todos nós morremos, porque nós somos filhos de Adão. Então, a morte entrou por um homem. Como é que Deus resolveu o problema? Ele mandou um outro homem para resolver o problema, que é também cabeça de uma raça, a raça dos eleitos de Deus, a raça daqueles, uma nova humanidade que é feita daqueles que se arrependeram e creram no Senhor Jesus. Adão é o cabeça de toda a humanidade, Cristo é o cabeça da sua igreja. Assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos os que são seus serão vivificados. Mas tem uma ordem nisso aí: Adão, Cristo e depois nós. Deus está seguindo uma sequência. Não vamos querer adiantar as coisas, porque Deus tem um método, Ele tem um projeto, Ele tem um plano, e Ele está agindo dentro do cronograma que Ele estabeleceu. Cristo, é por isso que mais adiante, nós não vamos ter tempo para entrar nisso, nos versos 45 e 46, Paulo se refere a Cristo como sendo o último Adão e o segundo homem. O que é que Adão e Cristo têm em comum? Ambos são cabeça de raça. O que acontece com cada um deles, acontece com aqueles que eles representam. Adão representa toda a humanidade, caiu em pecado, morreu, tudo isso. Essa é a herança maldita de Adão, que a gente chama de pecado original. Cristo na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, e isso nos é imputado. A história de Cristo é a nossa. Nós já morremos para o pecado e já ressuscitamos para Deus. É uma questão apenas de implementação e realização na volta do Senhor Jesus Cristo. Adão e Cristo, eles portanto representam ou apontam para o propósito de Deus. Adão, Cristo, nós na ressurreição dos mortos, é o argumento de Paulo. A terceira figura que ele usa aqui, na verdade não é uma figura, ele faz uma citação de 2 salmos e apresenta Cristo como o rei conquistador. Veja o verso 23. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós já vimos.
Agora do verso 24 em diante ele diz: então virá o fim, só então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. O que Paulo está fazendo aqui é pegando dois salmos messiânicos para explicar por que é necessário que Cristo reine durante o tempo presente até a consumação. Ele cita em primeiro lugar o Salmo 110, verso 1. O Salmo 110, verso 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Esse é um salmo de Davi. E Davi, falando ao Pai, ou falando sobre o Pai, ele disse o Senhor, aqui é Deus, ao meu Senhor, que é o Messias: senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Já no Salmo 110 havia uma profecia de que Deus colocaria o Messias como Senhor de todas as coisas e que sujeitaria tudo debaixo dos pés do Messias, uma figura para dizer que ele haveria de conquistar e triunfar sobre todos os seus inimigos. Então Paulo pega esse Salmo 110, verso 1, para dizer: é por isso que Cristo está demorando, porque é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E é o que ele está fazendo agora. Ele está reinando, ele está agindo soberana e poderosamente no mundo, conquistando os homens, vencendo Satanás e os demônios, sobrepujando o mundo e preparando o cosmos para a sua vinda. Então é necessário que ele reine até que a sua tarefa termine. E quando a tarefa dele terminar, é que ele voltará. Essa é a aplicação que ele faz aqui do Salmo 110. E o último inimigo a ser destruído, Paulo diz aí no verso 26, é a morte, que acontecerá na ressurreição. O outro salmo é o Salmo 8, verso 6, que é muito conhecido, onde Davi olha para a beleza do universo e pergunta: Deus, olhando toda a tua criação, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. E no verso 6 diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Paulo interpreta que isso aqui é uma referência ao Messias, e que está dizendo a mesma coisa do Salmo 110, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Messias. Só tem uma exceção que Paulo diz aqui no verso 27, porque ele abre aspas, e faz a citação: ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aí Paulo diz, quando Davi diz no Salmo que todas as coisas estão sujeitas ao Messias, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Só tem uma coisa no universo que não está debaixo da autoridade de Cristo, que é o Pai. É a única entidade, o único ser no universo que não está debaixo da autoridade de Cristo, é o Pai, porque foi o Pai que deu a ele essa autoridade. E quando Cristo tiver terminado a obra, ele mesmo, como diz aí o verso 28, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando ele tiver conquistado todos os inimigos, então o próprio Filho se sujeitará ao Pai, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o alvo de Deus. As pessoas perguntam, por que Deus criou o mundo se sabia que ia ter pecado? Por que botou o homem lá no paraíso e botou aquela árvore se sabia que o homem escolheu mal? Por que Deus criou a humanidade? Por que todo esse sofrimento? Por que todas estas coisas? A resposta é essa daqui: porque isso é o plano que Deus estabeleceu na eternidade, quando nem mundo havia, em que ele no final seria tudo em todas as coisas. O alvo final de Deus é a sua própria glória, que tudo exista por ele e para ele, e que a raça humana redimida voluntariamente se sujeite a ele, que o pecado seja vencido de uma vez por todas, e haja então uma criação, um cosmos, um universo,
onde o pecado não é mais possível e onde haverá paz, alegria, gozo e santidade por toda a eternidade. Esse é o alvo de Deus. Ele tudo fez para a sua própria glória, e o que Cristo está fazendo agora, ressurreto dos mortos, é administrando esse plano e levando esse plano adiante, até que finalmente Deus seja tudo em todos. E essa é a razão da nossa existência. Você pergunta: por que eu existo? Você existe para a glória de Deus. Você existe para participar desse momento de ser, juntamente com toda a humanidade, toda a criação, tudo em Deus. Qual é o ponto de Paulo então aqui? É que a ressurreição de mortos, na verdade, não está demorando, mas está seguindo a ordem dos fatos estabelecida por Deus. O ponto dele é que a ressurreição dos mortos vai acontecer tão seguramente quanto Cristo ressuscitou dos mortos. E até lá nós somos instrumentos do Senhor Jesus para a conquista dos seus inimigos. Pecado, o mundo, ímpios, Satanás, tudo isso através da pregação do Evangelho. Deixa-me passar agora para a terceira parte, e aí já estamos caminhando para o final. Terceira parte aqui da nossa mensagem. Quais são as implicações que Paulo tira de tudo isso? Porque Paulo aqui deu uma verdadeira aula de escatologia, não é, aos Coríntios. Ele apresentou com muita clareza, talvez não tenha em nenhum outro lugar do Novo Testamento, à exceção do sermão escatológico de Jesus, não haja talvez um lugar onde o plano de Deus seja revelado de uma maneira tão clara como aqui, nessa passagem que nós lemos. Quais são as implicações que Paulo tira disso aí? Quais são as consequências? Porque toda doutrina tem consequência. Tudo aquilo que a gente acredita desemboca em alguma realidade prática. É uma tolice você dizer assim: eu quero prática e não quero doutrina. Não tem como separar. A letra mata e o espírito vivifica, né? É uma ilusão, porque tudo que você faz é controlado por alguma coisa que você crê. As suas decisões, as suas escolhas, sua maneira de viver, tudo isso é fruto de um conjunto de ideias e conceitos que você abraçou e que você segue como sendo a expressão da verdade. Então toda doutrina traz implicações. Quais são então as implicações que Paulo traz de tudo isso que ele acabou de dizer? E ele poderia ter tirado muitas mais. Eu vou destacar 5 que ele coloca aqui. A primeira, surpreendente, no verso 29, é que se tudo isso é verdade, se haverá ressurreição dos mortos, como Paulo diz, dentro do esquema e da sequência de Deus, significa que um outro grupo herético estava mais certo do que os coríntios. Olha só o verso 29, que é um texto de difícil compreensão e de grande polêmica. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E aí nós descobrimos que havia um grupo naquela época de cristãos que estava se batizando, já tinham sido batizados, mas eles estavam batizando uma segunda vez, terceira, quarta vez, várias vezes, por parentes e amigos que já tinham morrido sem ter professado a fé em Cristo Jesus. Por quê? Na esperança de que, quando houvesse a ressurreição dos mortos, aquelas pessoas pelas quais e em nome das quais eles se batizaram seriam salvas. Eles estão errados em pensar que você se batizar por uma pessoa vai tirar aquela pessoa do inferno, mas eles estavam certos em acreditar que haveria ressurreição. Então, nesse ponto, eles estavam mais certos do que os coríntios. É como se Paulo dissesse: olha, até essa seita aí que está se batizando pelos mortos está mais certa do que vocês, porque eles se batizam pelos mortos porque acreditam que os mortos vão ressuscitar, e vocês não acreditam. Então até a seita está mais certa do que vocês. Que vergonha, não é? Quando alguém passa na nossa cara que tem um grupo sectário de falsos profetas que tem um ponto que é mais verdadeiro, ou acreditam numa verdade que nós deveríamos crer e nós não acreditamos. É esse ponto, é esse caso aqui. Paulo pergunta: então, esses que se batizam pelos mortos, não é? O que é que eles vão fazer, já que mortos não ressuscitam?
Então, ele faz essa comparação, desaprovando a incredulidade dos coríntios, dizendo que aquela seita, ela estava mais correta do que ele. A segunda implicação que Paulo traz aqui é que se a demora significa que não haverá ressurreição, nós estamos desperdiçando nossa vida. Ele diz isso aí do verso 30 a 32. Porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo arriscava a sua vida toda hora, enfrentando perigos, prisão, tortura, chicotes, ameaças de morte, conforme os relatos que ele nos dá nas suas cartas, e também o registro que nós temos do ministério dele entre os gentios no livro de Atos. Um exemplo, ele cita aqui no verso 32, é o que ele sofreu em Éfeso. Só lembrando para vocês, ele estava na cidade de Éfeso quando escreveu essa carta. Então ele diz aí, no verso 31, eu afirmo isso, irmãos, no verso 32, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou, em outras palavras, a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu em Éfeso, mas provavelmente aquele episódio que envolvia os seguidores da deusa Diana, em que ele quase foi morto. E Paulo diz, por que é que eu passei por tudo isso? De que é que valeu todo esse sofrimento? Toda essa angústia, né? Se mortos não ressuscitam, estou desperdiçando minha vida. Um fariseu zeloso da lei, um mestre da lei, poderia estar ganhando minha vida, ou fazendo um monte de outras coisas, mas eu deixei tudo para pregar alguma coisa que não é verdade. Se mortos não ressuscitam, por que eu estou sofrendo todos os dias na pregação dessa verdade entre os gentios? Terceiro argumento dele, se a demora significa que mortos não ressuscitam, era melhor seguir o adágio dos israelitas no passado. Essa aqui, verso 32, essa declaração dele no final, se mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, isso era o que era dito pelos israelitas na época da invasão babilônica. Isso está citado, Paulo está citando Isaías, capítulo 22, verso 13. O profeta estava mandando o povo se arrepender, se humilhar e chorar, porque a invasão babilônica estava chegando. Mas aí os israelitas estavam dizendo, não vai chegar coisa nenhuma, vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer, não vai ter juízo de Deus, não vai ter nada disso. Paulo está pegando essa passagem e trazendo para os seus dias, e dizendo a mesma coisa. Se Cristo não vai voltar, se não vai haver ressurreição dos mortos e juízo final, a melhor coisa que a gente faz é aproveitar a vida. Vamos comer, beber, vamos nos divertir, passear, gozar a vida, fazer tudo que a gente tem vontade, porque não haverá ressurreição de mortos e, consequentemente, não haverá um juízo final, consequentemente, não vai ter um ajuste de contas com Deus, consequentemente, morreu, acabou-se, vamos aproveitar a vida enquanto a gente pode. É essa a consequência de você dizer que não vai haver ressurreição de mortos. Então, se não vai ter um ajuste de contas, se não vai ter um momento de comparecer diante de Deus para dizer ou prestar contas do que eu fiz com o meu corpo, então eu vou usar o meu corpo do jeito que eu quiser, como puder, da maneira que me for mais prazerosa, sexo livre, bebida, embriaguez, comida à vontade, prazeres da carne, tudo o que tem direito, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer e depois disso não tem mais nada. Então essa é a consequência, é a implicação da negação da ressurreição dos mortos e da ressurreição de Cristo. A quarta implicação que o apóstolo Paulo está trazendo aqui tem a ver com o fato de que a igreja de Corinto estava permitindo que esse grupo estivesse dentro da igreja disseminando aquelas doutrinas. Verso 33, não se enganem, as más companhias corrompem os maus costumes. Não se enganem, as más companhias corrompem os maus costumes. Paulo está citando um adágio popular, um provérbio da sabedoria popular daquela época, e que era simplesmente senso comum. Claro, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você começa a andar com gente errada, que faz o que não presta, amigos da escola, amigos do trabalho, a companhia deles, a conversa deles vai corromper os bons costumes que você aprendeu de papai e de mamãe.
a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa direita, uma pessoa séria, uma pessoa fiel, que diz a verdade, que é sempre verdadeiro no trato com as pessoas. De repente você começa a andar com maconheiro, começa a andar com gente drogada, com imoral, com gente mentirosa, gente safada, gente que não tem moral. Você vai corromper, você vai acabar se corrompendo. Não, porque não. Se você pega uma maçã podre e coloca num cesto de maçã boa, o que é que vai acontecer? Aquelas maçãs boas vão regenerar a maçã podre ou o contrário? A tendência da humanidade é essa, prevalece a corrupção do pecado. Então por que vocês estão deixando aí no meio da igreja esse grupo ensinando isso? Paulo já tinha reclamado no capítulo 6 e no capítulo 5, ele já tinha reclamado da igreja de Corinto porque não disciplinava os membros faltosos. E agora, mais uma ocasião, eles estavam deixando aquele grupo dentro da igreja minar a fé da igreja com aquela ideia de que não tem ressurreição de mortos. As más conversações corrompem os bons costumes. Falsos profetas corrompem a sã doutrina. Mestres dentro da igreja que ensinam o contrário à palavra de Deus, eles corrompem a consciência da juventude, corrompem a fé dos idosos, corrompem o bom andamento da igreja e o seu testemunho no mundo. A última implicação de Paulo, ele diz assim: eu estou chegando quase à conclusão de que vocês não são crentes. Olha só, no verso 34, voltem à sobriedade. Sejam sóbrios, porque é como se dissesse, isso aí que vocês estão, de que não tem ressurreição de mortos, isso é uma loucura. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque é pecado. Pecado não é só adultério, desonestidade e mentira. Pecado é você crer e professar uma falsa doutrina, que é o caso aqui. Voltem à sobriedade e não pequem. É pecado você afirmar o erro, você acreditar numa mentira e ensinar essa mentira. Voltem à sobriedade e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, porque para negar a ressurreição de mortos e por tabela a ressurreição de Cristo, essa pessoa não tem o conhecimento de Deus, ou seja, não é crente. E é o que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu digo isso para a vergonha de vocês. Final do verso 34. Havia na igreja de Corinto esse grupo, provavelmente não tinham o verdadeiro conhecimento de Deus, eram religiosos, estavam ali na comunidade, tinham sido batizados, alguns até tinham alguma posição de ensino, mas eles não tinham conhecimento de Deus. Porque se você conhece a Deus, se você tem comunhão com Deus, você sabe no seu coração que o relato bíblico é verdadeiro. Você tem um testemunho do Espírito Santo no seu coração de que Ele morreu pelos pecados, que Ele ressuscitou e que Ele vive. Pessoas que negam verdades centrais do Evangelho, elas não têm o conhecimento de Deus, elas estão em pecado e elas devem ser pastoreadas ou disciplinadas, se for o caso, sendo membros das nossas igrejas. É tudo isso a consequência de negar a Cristo. Lições, ou de negar a ressurreição. Lições para nós hoje. Terminando. Primeiro, a relação entre a ressurreição de Cristo e a nossa. Elas estão ligadas, assim como as primícias estão ligadas com a colheita, assim como Adão em sequência está ligado a Cristo, assim como os salmos afirmam a vitória do Messias. Segunda lição para nós é o que Cristo está fazendo agora. Gente, Ele vive, Ele está cumprindo o propósito do Pai, intercedendo por nós, protegendo o seu povo, nos livrando de tentações, conquistando os seus inimigos e trazendo para o seu povo. Por isso nós podemos orar a Ele, podemos adorá-lo, podemos servi-lo. Não veja a ressurreição apenas como um evento pontual na vida de Cristo, porque a ressurreição inaugura o ministério dele como rei. É o ato inicial do seu reinado, é a coroação dele como rei do universo. Ele está sentado à direita do Pai no trono do universo e ele agora conquista os seus inimigos e protege o seu povo. A próxima etapa da história da redenção é a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos e o fim desse mundo. É para lá que a história se encaminha. Que tenhamos esperança, conforto e consolo à luz dessa palavra. É isso que a ressurreição de Cristo representa.
É isso que ela representa. Quando nós celebramos a sua ressurreição, nesse domingo, é mais para nós do que simplesmente uma data do calendário litúrgico da igreja. Mas é o fato mais importante da história da redenção, que inicia os últimos tempos, a etapa final do plano de Deus. O próximo passo agora é a consumação, quando Ele entregar ao Pai o reino, depois de ter vencido a morte através da ressurreição. Você crê nisso de todo o seu coração? Você aposta a sua vida, entrega a sua vida por essa verdade? É por isso que os cristãos morreram no primeiro século, porque eles afirmavam isso, a ponto de encarar serem despedaçados por feras, crucificados, queimados vivos. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. Isso nos traz consolo e esperança. Qual é o seu conforto na hora da angústia, da ansiedade, da tribulação, da doença, da privação, do desafio, dos sofrimentos desse mundo? O que é que Ele consola? A Bíblia tem um consolo apenas, que é escatológico, a vinda do Senhor Jesus e o nosso encontro com Ele para todos sempre. Nós vivemos nesse mundo, mas o nosso coração, os nossos olhos e a nossa perspectiva estão no futuro, na vinda do Senhor Jesus. Que Ele console o coração de vocês, que Ele conforte vocês em todas as suas tribulações, que vivamos nesse mundo para a glória dEle, servindo a Ele de todo o coração. Amém?